Doença presente em 60% dos casos de infarto e 80% dos casos de AVC. E a gente vai continuar tirando dúvidas com o Dr. Fernando Bacal. Olá, doutor. Eu sou a Cleo. Eu gostaria de saber se o hipertenso pode fazer exercícios físicos. O hipertenso adequadamente controlado, ele pode levar uma vida normal, inclusive fazer atividade física, que é muito recomendado. O exercício físico periódico, ele promove no organismo efeitos muito benéficos, de vasodilatação inclusive, dilatação dos vasos, e dilatar os vasos, a pressão arterial cai. Então, é claro que se o paciente está com 20 de pressão, ele não vai começar a fazer uma atividade física. Mas a partir do momento que a pressão está controlada com remédio ou sem medicamento, mas controlada, o paciente pode e deve fazer atividade física regular. Olá, meu nome é Alex. Doutor, eu tenho uma pergunta. É verdade que uma pessoa não hipertensa pode ter um aumento da pressão devido ao estresse? Se sim, ela pode viver com isso? Uma pergunta muito interessante é sobre aqueles lampejos de hipertensão em quem não é hipertenso. É claro que isso pode acontecer num grande estresse, num grande trauma. A pessoa foi assaltada, tem uma descarga de adrenalina muito grande, passou mal, ficou hipertensa. Se é uma questão pontual, não há problema, não necessitaria remédio. Mas se isso começa a ser uma frequência, esses lampejos de pressão alta já configura a necessidade do uso de remédio, porque no nosso dia a dia nós estamos sujeitos a contrariedades, a situações desagradáveis, a momentos de estresse, quer seja no trânsito, quer seja notícias que a gente recebe no dia a dia, e o remédio propicia um controle da pressão, evitando aqueles picos hipertensivos que são tão perigosos para um paciente. Então, uma situação isolada não teria problema, mas se isso é frequente naquela pessoa, aí sim o tratamento vai ser necessário. Olá, meu nome é Lilian. Eu tenho uma pergunta. Por que a pressão alta acomete, mas as mulheres do que os homens? Não, isso é mito, mas por outro lado, essa pergunta ela tem algo interessante que nós precisamos comentar. Se nós observarmos hoje, tem muito mais mulheres hipertensas do que nós observávamos no passado. Isso tem a ver com uma mudança muito grande do estilo de vida. Hoje a mulher está inserida no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho competitivo, sob estresse, num acúmulo de funções, muitas vezes de casa e também fora no ambiente de trabalho. E claro que pós-menopausa, quando existe a perda da proteção de alguns hormônios, a pressão arterial com as doenças cardiovasculares são muito mais frequentes na mulher nessa idade. Então, é verdade que hoje tem mais hipertensão do que nós tínhamos na mulher, mas ainda os homens têm mais hipertensão. Oi, meu nome é Rafaela. Doutora, eu tenho uma pergunta. Dizem que as pessoas hipertensas não podem sofrer fortes emoções. Isso altera a pressão? As emoções, o que acontece com o organismo? Quando você tem uma grande emoção, você tem uma descarga enorme de adrenalina no sangue. A adrenalina é um hormônio que faz com que, na verdade, possa ter mais constrição dos vasos, mais taquicardia, aumento da pressão arterial. Então, grandes emoções no hipertenso, o paciente pode ter uma crise hipertensiva, uma crise de pressão alta naquele momento, dependendo do nível, isso pode ser perigoso. Mas se a pressão vem adequadamente controlada, mesmo em situações de grande estresse, essa pressão acaba subindo um pouco só, o que não configura um risco maior para os pacientes. Olá, doutor. Meu nome é Fran e eu gostaria de fazer uma pergunta. Minha mãe, ela tem a mania de medir a pressão toda hora. Quantas vezes é necessário medir a pressão por dia? Hoje existe uma facilidade hoje de se medir a pressão arterial em casa, que é muito bom, porque ela configura um controle da pressão no seu ambiente normal, do seu dia a dia, diferentemente de estar no hospital, de estar no ambulatório sendo avaliado por algum médico. Medir o dia inteiro, não, isso gera até uma certa
neurose de ficar observando a todo momento a pressão, que pode até piorar a pressão arterial. Mas uma medida de manhã, uma medida no final do dia, para aqueles pacientes que são hipertensos até a pressão estar estabilizada, ok. Depois que a pressão controlou, não precisa ser mais diário. Eventualmente uma medida esporádica, semanal, uma vez no período da manhã, uma vez no final da tarde. E claro, se tiver algum sintoma daqueles que nós comentamos, começou a ter uma dor de cabeça, não está se sentindo bem, está com tontura, um desconforto no peito, aí medir a pressão imediatamente para ver se não tem algo que possa ser feito de medicação imediata para melhorar os sintomas. Oi, meu nome é Marcelo. Doutor, eu tenho uma dúvida. É verdade que a pressão pode se alterar na frente do médico? Isso é bem famoso, a gente costuma dar o nome para isso da pressão que sobe nas consultas, da pressão do avental branco. Então, quando nós vamos medir a pressão, frequentemente aquela primeira consulta daquele paciente que não te conhece, sempre aquele ambiente um pouco mais hostil, está vindo conhecer o médico, está sendo examinado. E se a pressão veio um pouco alta, o ideal é esperar um pouquinho, deixar o paciente descansando num ambiente calmo e fazer uma nova medida posterior. Quando existe a dúvida que aquela pressão ela é momentânea, existem outros exames que são pedidos para o paciente. Um exemplo disso é o mapa de pressão 24 horas, que aí sim vai mostrar a pressão do paciente em casa, no seu ambiente de trabalho ou fora do ambiente do hospital ou do consultório, que pode aí sim mostrar que a pressão estava normal e que aquela foi uma medida pontual relacionada à síndrome do avental branco, aquela presença do paciente na frente do médico, gerando um certo estresse momentâneo. Olá, doutor. Eu me chamo Rita Gemino, moro aqui em Campo Grande, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. E nós sabemos que o churrasco é a paixão dos brasileiros. E aí, quem é hipertenso pode comer churrasco todo final de semana? O churrasco ele é o momento de... E, claro, além de ser uma comida, um prato que o brasileiro adora, ela representa a confraternização, aquele momento de celebração de momentos. Claro que não é proibido comer churrasco para quem é hipertenso, mas sempre, quer seja se tiver preparando o churrasco em casa, como se for ao restaurante, pedir que a carne específica seja feita com o mínimo possível de sal. Isso já ajuda. Se vem uma carne muito salgada, isso pode realmente aumentar a sua pressão. Então não é proibido, mas também é um estímulo para se adaptar a comer com menos sal, e mesmo um prato tão tradicional que é o churrasco, e celebrar aquele momento com a família e com os amigos, que também tem um fator positivo muito grande.